permite eles se perderem. Deus deixou a escolha em nossas mãos. Eu decido, é eu que decido se eu vou para o céu ou não. É eu que faço a minha escolha. Eu quero, então eu vou lutar por isso. Perceba que tem pessoas que dizem: eu quero ir para o céu, mas faz o que para ir para o céu? Nada. Eu sirvo a Deus, mas faz o que para Deus? Nada. Eu sou servo do Senhor. Servo vem de servir e nunca serviu a Deus. Eu sirvo a igreja, nunca serviu. Eu sou membro, vem de vez em quando. Você já viu membro se destacar do corpo? Não. Se destaca, não é membro, é próximo. Então entende que nós precisamos compreender que é só o pecado que nos afasta dos céus. E quando nós começamos a ler este contexto, nós precisamos logo entender que todos aqui sabem do que nós vamos falar. Então não vou trazer nada de novidade, não vou trazer nada do que os irmãos nunca ouviram, mas eu vou relembrá-los do que vocês já sabem. Se nós pegarmos uma criança e pedir para ela falar a história de Daniel, ela vai saber falar. Então perceba que a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor vai invadir Jerusalém e vai roubar alguns objetos da casa de Deus, vai roubar alguns utensílios da casa de Deus. Para quê? Para colocar na casa do Deus de Nabucodonosor, Deus com D minúsculo. E nesta invasão, a Bíblia vai dizer também que ele leva alguns jovens cativos. E um grande erro nosso é achar que foram somente 4 jovens. Não foram 4. Foram muitos jovens de Jerusalém levados para a Babilônia. Só que no versículo de número 2, a Bíblia é clara em dizer assim: e o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor. Nabucodonosor invade Jerusalém, rouba alguns utensílios, leva jovens cativos. Mas tudo isso porque o Senhor entregou nas mãos. Então perceba que o Senhor usa o inimigo para entregar a sua vida. Para quê? Só para você entrar na direção. O Senhor usa as ferramentas dele, e uma dessas ferramentas é o inimigo de nossas almas. Porque crente, quando vai tudo bem, é difícil orar. Crente, quando vai tudo bem, é difícil estar todos os dias no culto. Por quê? Está tudo bem. Eu vou na igreja para quê? Eu vou orar para quê? Eu vou buscar para quê? E tem alguns que dizem: nossa, mas na minha vida não acontece luta, não acontece batalha, nada se levanta, vai tudo bem desde que eu aceitei a Jesus. Se vai tudo bem e você não passa por provas, dá uma olhadinha se realmente vai tudo bem. Dá uma olhadinha se realmente você está no caminho dele. Porque eu nunca vi um crente fiel não ser provado. Eu nunca vi um crente fiel não passar por tribulação, não passar por provação. Mas também nunca vi um crente fiel não vencer as batalhas da vida. A Bíblia vai dizer que alguns jovens foram levados. Quais jovens? Jovens belos, inteligentes, sábios, espertos e formados está dentro do palácio. Você percebe algo aqui? O inimigo quer roubar jovens. Provavelmente os pais desses jovens foram mortos na invasão. Provavelmente esses jovens perderam suas famílias. E como eu chego a essa conclusão? É uma invasão. Lembra da menina que ficou escrava por serviço de Naamã? Lembra da invasão à terra de Israel? Não é, por favor, eu vou levar seu filho para servir na Babilônia.
você, pai, certamente deixaria, né? Entraria em confronto contra um exército. Os pais desses jovens provavelmente perderam as suas vidas. Então esses jovens agora não têm mais família, esses jovens não têm mais um convívio social com seus familiares, não tem um convívio na cidade onde eles moram. A única coisa que resta é a Babilônia. Jovens que foram selecionados, perceba que nem mesmo o inimigo quer qualquer um. Tem pessoas que acham que para servir a Cristo é de qualquer maneira. Nem o inimigo quer. Ele quer fazer uma seleção. Jovens belos, inteligentes, espertos. E eu preciso trazer isso para o nosso contexto hoje, falando de jovens, mas isso não é só para jovens, porque hoje nós vivemos na era da tecnologia, e na tecnologia, tanto jovens quanto pessoas de idade e todas as idades estão na tecnologia, e o que você mais vê são pessoas desligadas do mundo por causa da tecnologia, pessoas que estão, no meu linguajar, para ficar um pouco mais bonito, pessoas que estão lesadas, pessoas que não sabem mais o que acontece à sua volta. Você já conversou com aquelas pessoas que você está tentando desenrolar o assunto e ela, oi? Uma pessoa dessa não serviria para servir o rei do palácio. Precisa ser alguém esperto, ágil, dedicado. Sabe quando vai ter um evento na igreja que a gente fala assim, quantos pode ajudar? Não sei. Não serve. Para estar diante do rei não serve. Vamos fazer evangelismo? Vamos. Vamos fazer cantina? Vamos. Vamos fazer culto de oração? Vamos. Esse serve para estar diante do rei. E olha que interessante, o porquê que Nabucodonosor faz esta seleção. Porque Nabucodonosor escolhe pessoas boas, inteligentes, que sabem se portar para estar no palácio. Porque seria o representante do rei, e o rei não quer qualquer um representando ele. É verdade. Longe de nós querer comparar a Deus com Nabucodonosor, não tem nada a ver, mas vamos falar de rei e de palácio. Você está aqui para servir o rei, e você está aqui para fazer a imagem do rei ser propagada pela cidade. Então nada mais é do que você ser um representante do rei. E a pergunta que eu te faço, como você está representando ele? Porque para servir no palácio não é de qualquer maneira. Tem que saber sentar, tem que saber levantar, tem que saber falar, tem que saber ouvir, tem que saber se portar, tem que saber andar. Não é de qualquer maneira. Para estar diante do rei não é de qualquer maneira. Não é mascando chiclete na hora do culto, não é sentado de qualquer maneira na hora do culto, não é andando de qualquer maneira dentro e fora da igreja, porque você está representando o rei, e o rei quer ser bem representado. Aleluia. Escute, esses jovens foram levados para a Babilônia. Agora eles chegam na Babilônia, eles precisam usar as vestes da Babilônia. Eles estão em uma terra que não é deles, está em um costume que não é deles. Então eles chegam no ambiente, o que eles precisam fazer? Se vestir, porque eles estão na terra, e estando lá, eles precisam se vestir como aqueles que vivem lá. Escute isso. Nós estamos falando de um período de adaptação, não é conformação. Quando fala de conformidade, está dizendo que você se enquadrou ao costume da Babilônia ou do mundo. Mas estamos falando de período de adaptação, período que você não tem o que fazer, você precisa passar por isso, desde que não fira o seu relacionamento com Deus. Quer que eu te dê um exemplo?
Anjos dormem? Sim ou não? Não. Sim ou não? Não. Anjos comem? Sim ou não? Não. Não. Mas em Gênesis capítulo 19, a Bíblia vai dizer que os anjos chegam à casa de Ló. Ló tem o contato com os anjos. E ele fala assim: espera aí, que eu vou preparar um banquete para vocês. Ló prepara um banquete e insiste para os anjos entrar dentro de sua casa. A Bíblia vai dizer assim: ó, e comeram. Os anjos comeram. Espera aí, mas se os anjos não comem, por que eles comeram? Adaptação à terra. Boa. Vem pegar comigo. Adaptação, porque eles estavam na terra. Eles não aderiram os costumes, mas o alimento não ia ferir o relacionamento deles com Deus. Vou dar um exemplo um pouco mais claro para a igreja. Vamos supor que dentre nós aqui, e eu quero deixar bem claro que não há problema algum em usar calça, pelo amor de Deus, mas vamos supor que dentre nós aqui, alguma irmã não use calça, é o costume dela, não use calça, e aí ela arruma um emprego, e nesse emprego o uniforme é calça. Ela vai deixar de servir a Deus usando calça, sim ou não? Não. Ela vai ferir o relacionamento dela usando calça, sim ou não? Não. E ela precisa do emprego, ela tem que trabalhar, sim ou não? Sim. Adaptação pelo ambiente que ela está. Não significa que ela deixou de servir a Cristo. Não significa que ela deixou de estar com Deus. Então perceba, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego estão na Babilônia. Eles estão com as roupas da Babilônia. Eles vão ter o seu nome trocado. Eles podem impedir isso? Não. O nome foi trocado. As vestes estão sendo usadas. São coisas que eles não podem mudar. Só que eu tenho algo para te dizer. Trocaram as vestes, trocaram o nome, mas a identidade ninguém mexeu. Mexeram nas vestes, mexeram no nome, mas a identidade continuou. Aleluia. Aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, o mundo não consegue tirar. Aquilo que Deus fez na sua vida, o mundo não consegue tirar. Agora eles estão adaptados à Babilônia. Agora eles estão enquadrados em alguns quesitos da Babilônia que não fira o relacionamento deles com Deus. Porém, as penas vai chegar para os jovens e vai dizer assim: ó, tem o seguinte, vocês vão ser alimentados por comida real 3 anos, porque para se encontrar com o rei há um processo de preparo. Para se encontrar com o rei não é de qualquer maneira, existe uma preparação. E por 3 anos vocês vão ser alimentados. Para quê? Para servir o rei. E o que nós vamos comer? Então, não é qualquer coisa. Não é essas comidinhas de Jerusalém, essas comidas sem sabor, essas comidas, é negócio arretado, é coisa boa. Escute, vocês vão ter comida real. Quem aqui não gostaria, irmão, de comer o que o rei come, de sentar na mesa do rei, de beber o que o rei bebe? Quem não gostaria? Eles estavam ali para isso, sim ou não? Eram jovens, os pais não estavam perto, não tinha ninguém para falar assim: ó, não faz, porque você não pode. Não tinha ninguém, eles não tinham mais a família, eles estavam longe de suas casas, mas uma coisa não tiraram deles: o que? A identidade. Eu não estou em Jerusalém, eu não tenho mais a minha família, eu estou na Babilônia, mas eu não sou da Babilônia. Eu posso estar em uma terra estranha, mas o meu Deus me conhece. Eu não preciso de alguém olhar para mim e dizer: você não pode. Eu sei se eu posso ou não. Agora, Daniel, preste atenção.
penas e vai dizer assim: eu não vou comer. Aí vem mais 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Tamo junto. Se Daniel não come, eu também não como. Seja um influenciador, irmão. E não é digital, não, é espiritual. Se ele não comer, eu também não como. Sabe aquele negócio? Vamos lá? Se for, eu vou. Vamos. Tô junto. Se der errado, nós estamos juntos. Escute. Olha o servo do rei. Você está maluco, Daniel? Você quer acabar comigo? Por que você não vai comer a comida real? Não, porque eu não posso. Como você não pode? Porque a comida da Babilônia é oferecida a deuses estranhos. E eu não sirvo a deuses estranhos, eu sirvo um Deus vivo. Mas você está na Babilônia, veste como a Babilônia, está no meio do povo da Babilônia, então é só comer. Não, mas eu não vou comer. Eram 4 jovens que não comeram. E os outros? O que você acha que eles estão fazendo? A Bíblia não fala, mas eu, pastor João, imagino as penas falando assim: ó, ei, mas também é de Jerusalém, está comendo. Os que vieram com você é do mesmo lugar que você e também está comendo. Vamos simplificar. Por que você não faz? Fulano também é da Madureira e faz. O irmãozinho lá também é da igreja e ele faz. É normal, todo mundo está fazendo. E Daniel diz: eu não sou todo mundo. Eu sou alguém lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, e eu não negocio a minha identidade. Agora pensa comigo. Daniel queria, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ah, pastor, eu não sei. Se fosse você ia querer, sim ou não? Eu ia. Ainda mais se fosse comida real, um frango cozido. Ei, agora escute. Deixa Deus usar os irmãos. Agora pensa comigo. Daniel queria, mas o fato dele querer, ele não cedeu. Porque não há problema em você querer alguma coisa. O problema é você adquirir aquilo que você não pode. O problema não é você ter vontade de algumas coisas. O problema é você matar sua vontade, ferindo o seu relacionamento com Deus. Daniel vai colocar no seu coração: eu não vou. Mas Daniel, deixa eu te explicar algo. Você já está usando a roupa. Você já está estudando a língua dos caldeus. Você já teve o seu nome mudado para o nome babilônico. Sim. Então é só comer. Ou as penas. Deixa eu te dizer algo. A roupa é do lado de fora. O nome é do lado de fora. Mas a comida vai vir para dentro de dentro. E tudo aquilo que não é para a edificação do meu Deus, eu não posso trazer para dentro de mim. Mas o que você vai comer então, Daniel? Legumes, verduras e água. Com tanta coisa boa, com um banquete que o inimigo colocou na frente de Daniel. Daniel quer verdura, legumes e água. Só que no original, Daniel está dizendo assim: ó, eu quero o que a gente planta. O que eles plantavam? Trigo. O que eles faziam? Farinha. E o que a farinha faz? Pão. E o que o pão representa para nós? Palavra. E a água? Certo dia uma mulher quis crescer para cima de Jesus. Como você vai tirar a água do poço? Ele diz: eu sou a fonte de água. Glória a Deus. A Bíblia diz que é um trono de águas que fluem do trono de Deus. Certo dia tentaram matar
tem banquete, tem manjar, tem Coca-Cola com gelo e limão, tem tudo, tem energético, coisa boa, mas eu não quero. Quer dizer, eu quero, mas eu não posso. Mas vai viver do quê? De pão e água, de palavra do Espírito Santo. É só isso que eu preciso para sobreviver. Mas e aí, Daniel, como você vai ficar? O seu semblante vai ficar batido. Faz o seguinte, são 3 anos, né? Me experimenta por 10 dias e depois você me diz como eu vou estar. Olha como que Daniel confiava no Deus a qual ele servia. E eles são experimentados por 10 dias. A Bíblia vai dizer que quando Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego se apresentam, a Bíblia diz assim, ó, e estavam mais gordos do que todos os outros. O que você imagina? Jovens, gordinhos saindo assim. Mas não é questão de estar gordo, de gordo. É que eles estavam fortes. E o semblante aparecia melhor do que todos os outros. Sabe o que é isso? É Daniel dizendo assim para as penas: tudo aquilo que vai para dentro de mim reflete no meu exterior. Tudo aquilo que eu não levo para dentro reflete no meu rosto. E tudo aquilo de espiritual que eu trago para dentro de mim reflete na minha vida. A Bíblia vai dizer que eles continuam nesse jejum 3 anos. 3 anos para poder se apresentar diante do rei. Qual foi o resultado? Quando eles chegam diante do rei, a Bíblia diz que o rei olhou para eles e não viu outros como eles. Escute isso. As características e adjetivos dos jovens que vieram de Jerusalém não foram os mesmos para todos os jovens? Sim ou não, igreja? Sim. Participa comigo que você fica com menos frio. Não foram as mesmas características? Sim. E por que só os 4 sobressaíram? Se todos eles eram da mesma linhagem, por que só 4 sobressaíram? Porque só 4 não aceitou levar para dentro de si costumes e alimentos da Babilônia. A Bíblia ainda vai dizer que o rei fez provas e testes com eles, perguntando vários assuntos, fazendo várias perguntas. Quantos dias eles pediram para serem experimentados? 10. A Bíblia diz que eles foram 10 vezes mais sábios do que todos os outros. Agora, eles são escolhidos para estar diante do rei. Olha que maravilhoso. A decisão dos jovens fez com que eles permanecessem diante do rei. Mas como eu disse, a vida do cristão não é só decolando. Há um período de provação. E esse período chegou. Porque Deus vai dizer assim na sua palavra: Deus concedeu sabedoria a todos, mas somente a Daniel Deus concedeu revelação de sonhos. Pensamento do pregador partiu de quem não se contaminar? Daniel. Quem que colocou primeiro o seu posicionamento? Daniel. Então, para mim, pastor João, Deus falou assim: já que partiu dele, eu vou abençoar ele de uma forma diferente. Agora eles estão vivendo no palácio, servindo o rei, e tudo vai bem. Quando de repente a Bíblia vai dizer que o rei vai ter um sonho no 3º ano do reinado, e aí ele vai chamar as penas e vai pedir para chamar os jovens, e vai dizer assim: eu tive um sonho e eu preciso que vocês me revelem o sonho. Estavam todos estudando, estavam todos buscando a língua dos caldeus, o costume, a forma das magias. Detalhe, nós estamos falando de jovens que vieram de Jerusalém.
que estão estudando, assim como Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. Porque na Babilônia não tem jovens com todas as características que na terra de Jerusalém tem. Agora vai pesquisar, chama todos, chama os mais sábios para decifrar o meu sonho. Coisa simples para quem é sábio. Mas quando eles chegam diante do rei, o rei vai dizer assim: eu sonhei e eu preciso que vocês me revelem o sonho. Os sábios vão dizer: pode falar, que eu vou estar revelando. O rei diz: então, aí que está o problema. Eu sonhei, mas não sei o que eu sonhei. Eu não lembro. Para os varões são casados. Sabe o que é isso? Quando a mulher fala assim: eu quero comer uma coisa, mas eu não sei o que é. Aí você tem que descobrir. É difícil, não é? Imagina descobrir um sonho. Eu quero comer um negócio assim, diferente. Mas eu não sei. É diferente. É doce. Não é doce, mas também não é salgado. É o quê? É mistério. Agora imagina um sonho. O rei chega para os jovens: eu sonhei e eu preciso da revelação. Pois não. Qual é o sonho? Então, não sei. Eu posso trazer uma visão diferente desse sonho para a igreja? Pensa comigo. Meu ponto de vista: o rei não esqueceu o sonho. Por que eu falo que o rei não esqueceu? Pelo final do sonho. Porque a impressão que eu tenho é que o rei está testando se realmente aqueles jovens que estão ali são sábios. E por que eu digo isso? Porque o rei sonha, ele não lembra o que é, mas ele quer a revelação do que ele sonhou e a revelação do que significa. É quase impossível isso. E quando ele não consegue obter a resposta, porque os jovens estavam tentando ganhar tempo, e o rei falou assim: vocês querem ganhar tempo, vou fazer o seguinte, vou matar todos. Aí Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego estão tranquilos. A vida do crente está em paz. Aí chega as penas: ô Daniel, faz favor um pouquinho, vem comigo que eu preciso fazer algo. Vamos lá. Só eu ou Sadraque, Mesaque? Não, vem por enquanto, depois ele pega eles. Tá, o que é? Não, eu vou levar você ali para morrer. Como assim? Não, é que o rei sonhou e ninguém conseguiu descobrir. Está escrito, irmão. Daniel fala assim: por que essa pressa? É como se Daniel dissesse assim: eu não estou com pressa para morrer agora, calma aí. Para que essa pressa para se apresentar diante do rei? Aí Daniel fala assim: deixa eu falar com ele. Daniel chega diante do rei e fala assim: olha, o negócio é o seguinte, eu peço um tempo, que eu vou orar e vou pedir para Deus revelar o problema que você não sabe qual é. O rei vai conceder essa oportunidade a Daniel. Agora Daniel vai chegar, falar para Sadraque, Mesaque e Abednego: ó, nós temos um problema. O que? O rei teve um sonho e ele quer a revelação. Eu conjecturando, imagino um Sadraque, Mesaque e Abednego falando assim: quem tem o dom de interpretação do sonho, Daniel, é tua. Então o problema não é meu, não. O problema é seu. Aí Daniel fala assim: não, o problema é nosso. Sabe por quê? Porque se eu não conseguir revelar, nós vamos morrer. Como assim, Daniel? O rei liberou um decreto que vai matar todo mundo, porque nós não sabemos a revelação do sonho. O que você me aconselha, Daniel? Que vocês batem esse joelhinho no chão e orem para Deus me revelar. Entendeu alguma coisa ou não?
e orar para Deus usar. Glória a Deus. Se eu não tenho dom de louvar, o que eu tenho que fazer? Bater o joelho no chão. Senhor, usa. Senhor, abençoa. Senhor, trabalha. Não é torcer contra. Vamos ver? Será que Deus vai revelar para Daniel? Quero só ver se Deus não revelar o que vai acontecer. Escute. Quando você coloca o joelho no chão para orar por alguém, para Deus usar, você está sendo um intercessor. Agora a Bíblia vai dizer que Daniel vai acordar um dia e vai falar assim, ó: louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, bendito é o Senhor. O que ele está fazendo? Adorando a Deus. Por quê? Porque o Senhor revelou a ele o sonho. Aleluia. Ele chega para os amigos e fala assim: ei, pode parar de orar. Não, Daniel, eu não quero morrer. Não, mas Deus já revelou. E quem revelou? Foi Deus. Não foi a magia que nós estudamos. Não foi a linguagem dos caldeus que nós estudamos. Até porque ninguém conseguiu. Agora Daniel chega. Se sou eu ia chegar, irmãos. Rei, faça favor aqui. Senta aqui, na sua cadeira. Nós precisamos lá do papo. Escute. Deus me deu a revelação. Eu vou te falar. Mas não acostuma não, hein? Sabe o que Daniel faz? Primeiro, ele livra a cabeça dos seus companheiros. Por quê? Porque o rei poderia muito bem ouvir a revelação de Daniel e matar os outros. Mas Daniel chega assim: então, não é que eles não sejam bons, não é que eles não tenham a capacidade, é que o que o rei sonhou é coisa do céu. É como se ele dissesse assim, ó: não é coisa para o humano revelar, é coisa para quem está conectado com o céu. Glória a Deus. E sabe o que eu me lembro disso? Eu me lembro Daniel falando para o rei. Não é para eles a revelação é de Deus. E aí Deus me levou em Apocalipse, no capítulo de número 5, quando João está tendo uma visão, e ele está olhando para ver quem era digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. A Bíblia vai dizer que João olhava e ninguém era digno de abrir, nem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, nem os anjos. E a Bíblia vai dizer: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir. Só que a Bíblia vai dizer que o choro de João foi interrompido por um ancião, dizendo assim: ei, por que choras? Eis aqui o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto e reviveu, que tem a chave nas suas mãos, e que é digno de abrir o livro. Aí a Bíblia vai dizer que João vai olhar no trono e vai ver um cordeiro como que foi morto e reviveu, e esse cordeiro é digno de abrir o livro e desatar os selos. É como se o rei estivesse olhando, mas não tem ninguém, e chega Daniel: existe um que é digno de interpretar os seus sonhos, e esse alguém não está na terra, esse alguém está conectado no céu. Aleluia. Ele vai dar a interpretação do sonho ao rei. Agora, o rei ouve a interpretação, e aqui eu trago o meu ponto de vista a respeito de que o rei sabia sim o que ele tinha sonhado, ele estava apenas testando. Porque quando eu esqueço algo, até acontece de você ir ouvindo e lembrando alguns detalhes. Mas a Bíblia vai dizer que quando Daniel conta o sonho para o rei, ele cai prostrado na frente de Daniel, adorando Daniel. O rei está adorando um jovem que era uma espécie de escravo no palácio. O rei está prostrado diante de um jovem.
Se o rei não soubesse, o rei ia falar: eu não sei se foi isso mesmo, mas o rei concordou, foi isso mesmo que eu sonhei. Por isso eu digo que o rei sabia, mas estava testando. Tome cuidado, porque o mundo quer te testar a todo instante. Sabe aquela festinha que você está entre famílias? E você fala assim: não sou um aqui. Tem problema não, o problema é não se embriagar. É uma latinha. Aí você vai, pega. Sabe o que vão dizer? Olha lá, é crente. E pior, vão falar de mim. Olha lá, é crente da igreja do pastor João. Aí eu vou chamar a sua atenção. E aí não vai dar certo. Sabe aquela festa que já aconteceu comigo? E você está ali, uma festa com o pessoal da empresa, e vamos jogar um baralho? Não, tranquilo. Vamos brincar aqui? Não. E você ouve: vamos, pastor, vamos jogar. Por que me chamou de pastor para jogar baralho? Há problema em jogar baralho? Não. Mas há problema você ficar ali na rodoviária antiga, ali sentado, truco e seis. Há problema a gente fazer uma festa de final de ano e ter uma mesa de sinuca, e você jogar sinuca ali, tem problema? Não. Mas tem problema você ir lá no centro e pagar uma ficha e ficar jogando lá no centro em bar? Perceba, são coisas iguais em lugares distintos. Então nem tudo que existe você tem que fazer. Não, mas eu jogo com a minha família em casa, então não há problema eu jogar na festa da empresa. Escute, é o seu nome que está em jogo e o meu também. Então não joga não bebe, porque em qualquer momento você pode estar sendo testado e você nem sabe. Daniel vê o rei se prostrar diante dele. Sadraque, Mesaque e Abednego não estão no momento. E a Bíblia vai dizer no capítulo 3 que o rei vai fazer uma estátua para ele ser adorado. E a Bíblia diz que todas as vezes que tocassem instrumentos, todos tinham que se prostrar diante da estátua. Estavam na terra da Babilônia, sim ou não? Sim. Era costume da Babilônia fazer isso, sim ou não? Sim. Mas não era costume de Sadraque, Mesaque e Abednego se prostrar diante de um Deus que não é o Deus deles. Mas eles estão lá, mas não precisam fazer. Agora, a Bíblia vai dizer que começaram a tocar, a estátua passando, e todo mundo, ó rei. Só que no meio de todos existe uns dedo fofoqueiro. Irmão, ninguém gosta de pessoa fofoqueira. As pessoas gostam de fofoca, mas de fofoqueiro não. Irmão, quem não gosta? Não nem pergunto. Quem não gosta da Fofoquinha. Você quer ver? Tá você, só tá você e uma pessoa conversando. Não tem mais ninguém. Você quer saber quando é fofoca? Tá você e a pessoa conversando aqui tranquilo. De repente ela fala assim: não tem ninguém no ambiente, preste atenção. Ela fala assim: nossa, você não sabe o que aconteceu. Vai pegar uma lanchinha e dá uma olhadinha para ver se não tem ninguém. Sabe qual que é o problema? É que o fofoqueiro, ele fala mal dos outros para você, mas fala mal de você para os outros. Só que, irmãos, você pode estar aqui, cadê você? Você pode estar aqui conversando com a pessoa assim, aí a pessoa fala assim: vou te contar uma coisa, mas não fala para ninguém. Pode falar. Porque você vê a gravidade, você fala assim: é fofoca. Irmãos, eu trabalho em empresa. Homem é pior do que mulher. Eu quero mesmo. Não é verdade?
vejo Eu pelo meu acho que eu já marido. contei aqui. Nossa, Os que irmãos ama que estão de fofoca. empresa, sabe do que eu estou falando? Ama. Manda embora alguém, você recebe mensagem da sua casa, mandaram fulano embora. É, Antes de você chegar na empresa, você já sabe tudo que está acontecendo na empresa. E às vezes a gente vai conversar com o supervisor, o coitado nem sabe ainda o que está acontecendo, mas a gente já sabe. Então, existia um fofoqueiro no meio. E aí ele olha e fala assim: tem 3 ali que não se prostrou. Aí ele vai chegar. Ó rei, exaltado, engrandecido. Olha a expressão que ele chega para o rei. Eu estava lá. Quando eu vi essa imagem, já me joguei no chão, adorei. Só que tem um problema. Tem 3 ali que não se prostrou. A intenção era se prostrar. Quando fala em se prostrar, fala de estar com o rosto em terra, sim ou não? sim. Para alguém ver que tem alguém que não se ajoelhou, é porque o fofoqueiro está tomando conta da vida dos outros. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que enquanto ele estava lá, ele estava cuidando da vida dos outros? E quem cuida da vida dos outros não tem tempo para cuidar da sua própria vida. Eu aprendi uma coisa. Você notou que José era sonhador? Mas você não vê a Bíblia relatar que os irmãos de José sonhavam. Mas eles tentaram matar José por causa do sonho. Porque todo aquele que tenta matar o sonho de alguém, ele não tem tempo para sonhar o próprio sonho. Daniel pede ajuda para os seus amigos, para eles orar, sim ou não? Sim. Deus revelou a Daniel um sonho. O rei coloca Daniel como governador. E quando Deus coloca Daniel, o rei coloca Daniel, Daniel vai se lembrar de quem? De quem orou por mim. E ele fala assim: eu quero Sadraque, Mesaque e Abednego junto comigo. Então vale a pena orar e interceder, porque quando a vitória chegar, ela alcança você também. Glória a Deus. Essa Só maneira. que isso causou impacto na vida de alguém que era fofoqueiro e estava cuidando da vida dos 3. E o rei fala assim: eu não acredito nisso. Obrigado. Chama ele para mim. Aí sai o fofoqueiro, todo feliz, andando e pulando. Porque o fofoqueiro fica feliz quando ele dá notícia e ninguém sabia. Você já viu a velocidade da notícia e a forma com que ela se distorce? Agora, o recado chega a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles chegam diante do rei. Olha o rei: fiquei sabendo que vocês não se prostraram diante da minha imagem. É verdade isso? É verdade. Me fala uma coisa: foi de propósito? Está escrito, irmão. Lê depois, por favor, eu não tenho tempo de pontuar. É de propósito? Olha, eu vou dar oportunidade para vocês. Eu vou tocar aqui rapidinho e vocês se prostram aqui mesmo, porque senão eu vou ter que acabar com vocês aqui. É o meu nome, é a minha reputação que está em jogo. E se vocês não se prostrar e permanecer vivo, ninguém mais vai me respeitar, ninguém mais vai dar ouvido à minha voz. Então é questão de honra. E aí, vai se prostrar? Vou não. Então tá bom. Até então, Deus está assim: vai morrer. E o rei falando: quem não se prostrar, eu vou ter que jogar na fornalha. E Deus olhando. Só que o rei vai errar em uma coisa, porque o rei vai dizer assim: ó, eu quero ver
quem é o Deus que vai livrar vocês da fornalha? Aí Deus fala assim: não, peraí, Ele me envolveu, e se Ele me envolveu, eu não posso ficar parado. Eu imagino Deus olhando e falando: ei, Sadraque, Mesaque, Abednego, tamo junto. Não se prostra não, continua assim. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego não sabiam. Eles estavam com medo. Como que eu sei? Eu estaria com medo. Ah, mas vai se encontrar com Deus, mas vai queimar antes, vai doer. Ah, mas vai passar por um processo ruim antes de chegar na glória. Então eles estavam com medo, mas eles não sabiam. Só que Deus já estava assim: estou pronto para descer. Se for, eu estou junto. Se sustente. É Deus falando para alguém: permaneça na sua postura, permaneça na sua decisão, porque você ainda não viu, mas Ele já se levantou a seu favor. Glória a Deus. E aí eles falam assim: não vou, e quer jogar, joga. Aí eles são amarrados. E olha o rei, irmão: eu vou jogar, mas antes de jogar, aqueça 7 vezes mais a fornalha. Aí Deus já estava de pé. Aí Deus fala assim: 7 é o número da minha perfeição, vou descer agora. Aleluia. Aí pega os jovens, pega os homens, vão levar na fornalha. Quando abre a boca do dragão, o que acontece? Os homens já morrem ali. Por que esses homens morrem? Para não deixar dúvida que estava quente. Aí vai Sadraque, Mesaque e Abednego, amarrados, lançados dentro da fornalha. Eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é clara em dizer: eles estavam passeando no meio do fogo. Eles não estavam andando, eles estavam passeando. A diferença entre andar e passear: andar, você anda todos os dias, mas tem aquele dia que você fala assim: estou com a vontade de passear. Não é? Sabe o que é isso? Vamos trazer para uma linguagem mais jovial, mais conservador, me perdoe, mas eles estão dando um rolê assim dentro do fogo. E o que eles fazem? O que eu faria? Nossa, o fogo é assim por dentro. Porque eles têm fogo dentro, mas eles nunca esteve dentro do fogo. Eles têm fogo no coração, mas eles não sabem o que é estar dentro do fogo. É assim que o fogo é. Aí o rei, a Bíblia diz que ele se levanta apressadamente e diz assim: peraí, 1, 2, 3, 4. Daniel foi lançado também? Não. E quem é o quarto? Não sei, mas ele tem a semelhança dos deuses de Jerusalém. Escute, eles nem sabiam, mas o rei já estava vendo eles. Glória a Deus. E eles andavam: peraí, mas não foram lançados, amarrados? Mas o fogo serviu para desamarrar, porque o fogo vem para consumir tudo aquilo que te impede de se mover. O fogo vem para tirar tudo aquilo que está amarrando a sua vida, mas não te impede de caminhar. Sabe o que é isso? Eles estão onde? Dentro da fornalha. Tem fogo no pé, fogo na mão, fogo na cabeça, fogo no corpo. Tem fogo em todo lugar. Por quê? Porque o Deus a qual nós servimos é fogo. Aleluia! Estamos cheios de fogo. E você ainda não percebeu, mas a Bíblia vai dizer, como foi pregado aqui sobre os discípulos de Emaús, a Bíblia vai dizer: por acaso não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? O que arde é fogo. Escute, eles estão andando. Agora o rei fala assim: abre a porta para mim, porque não é possível. Ô Sadraque, Mesaque, Abednego, o quarto eu não sei quem é. Não posso chegar muito perto, porque o que tem aí queima o que está do lado de fora. Mas vem para cá para a gente bater um papo. Olha que lindo, amigo. O natural seria no mínimo: está cheirando o quê? Bem. Eles saem. A Bíblia é clara em dizer: não queimaram as vestes, nem cheiro de queimado tinha.
eles olham para o rei. Se fosse eu falava assim: ô rei, não vou sair não, vem sair aqui dentro, vai bater um papo, vem participar do fogo, porque aqui tem fogo, no pé tem fogo, na mão tem fogo, na boca tem fogo em todo lugar, mas não consome. Por quê? Porque o fogo que tem aqui é menor do que a presença do fogo que está comigo. A Bíblia vai dizer que o rei que havia se prostrado a Daniel, agora também vai ter que se prostrar aos amigos de Daniel. E vai dizer ainda: somente o Deus de Jerusalém é Deus sobre todos os deuses. Tudo isso por posicionamento. Eu vou precisar encerrar com isso. Eu ia até o capítulo 6, mas outro dia eu concluo do capítulo 3 em diante. Vamos falar um pouco sobre o posicionamento, sobre a identidade desses jovens. Eles tinham tudo para fazer tudo que a Babilônia faz. Eles tinham tudo para fazer tudo que os costumes da Babilônia faziam. Mas eles sabiam do Deus a qual eles serviam. Eles sabiam do poder. Eles sabiam que eles podiam tudo, mas nem por causa disso eles faziam tudo. E o que isso quer dizer para nossas vidas? Você talvez não consiga compreender de fato, mas você não é cidadão da terra, você é cidadão da Nova Jerusalém. Um dia você chegou aqui na terra. Um dia você pisou os pés aqui na terra. E na terra, assim como é na Babilônia, você precisa estudar, você precisa aprender. Na escola você precisa aprender filosofia, ciências, educação, você precisa aprender. Você precisa aprender até mesmo sobre alguns que dizem que viemos do macaco. Você precisa aprender. Você precisa aprender os costumes da terra, porque você está na terra, você não tem o que fazer. Você precisa trabalhar, precisa se desenvolver como pessoa, mas você não precisa se misturar com a terra. Você está aqui, mas você não é daqui. Você está neste lugar, mas você não pertence a este lugar. Mas pastor, é possível passar por tudo isso e não se contaminar? É muito difícil, irmão, mas tem um como exemplo: Jesus. Ele se despiu de toda a sua glória. Ele veio à terra como homem, 100% como homem, e como sendo 100% homem, ele não cometeu nenhum pecado. Você já parou para pensar nisso? Não, pastor, mas ele também era 100% Deus. Escute, se Jesus usasse da sua capacidade, do seu poder de Deus, ele estaria trapaceando conosco. Como ele quer comparar eu com ele, sendo que ele tem todo o poder e eu não tenho? Como eu posso vencer, sendo que eu não tenho o poder que ele tem? Ele venceu por causa do poder dele. Então, para dar exemplo para mim e para você, que eu e você podemos sim vencer sem nenhum pecado, ele veio 100% homem e não se contaminou com o mundo. Qual era o segredo? Relacionamento e identidade. Ele sabia que ele era do céu, sabia que ele estava na terra de passagem, mas sabia também: eu não posso trocar a minha glória por um momento terreno. Eu não posso trocar a minha glória por um momento terreno. Sabe o que eu me lembro? Daniel, quando ele chegou na Babilônia, que foi oferecido manjar, Daniel falou: eu não negocio, eu não troco. Por quê? Porque em Apocalipse, capítulo de número 2 e o versículo de número 17, a Bíblia vai dizer assim, ó: e Deus lhe dará o maná escondido. Daniel está dizendo assim, ó: eu não vou trocar o meu maná escondido, que eu nem sei como é, pelo manjar do rei. Eu não vou negociar o meu vínculo, a minha conduta, a minha identidade e o meu relacionamento. Estou em Babilônia, mas pertenço a Jerusalém. Não há problema estar na Babilônia. O
você. E eu preciso encerrar, irmãos. Eu achei que seria mais rápido. Me perdoe pelo horário. Escute. Nós estamos aqui de passagem. Mas você tem uma identidade. Você está aqui para representar o Rei dos Reis. Eu quero dizer para você, nesse culto de Santa Ceia, só há uma coisa que impede você de tocar na ceia: o pecado. E existem pecados diários, e há aqueles que dizem, mas pecado é pecado, não há diferença. Todos nós aqui pecamos todos os dias, mas existem pecados com consequências diferentes. Então você precisa entender, você tem a sua identidade, não troque a sua identidade por manjares. Ainda que tentam ferir o teu nome, ainda que tentam ferir a tua ética, ainda que tentam ferir a tua moral, você é alguém que tem a história escrita pelo dedo de Deus. Não negocie, não troque, não se vende, não se dê para o inimigo. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele já está de pé dizendo assim: eu estou pronto a ir contigo. Se mantenha na posição, se mantenha na postura, porque eu vou na batalha com você. E Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluias. Ele está dizendo: tem bom ânimo, porque eu venci. Se eu venci o mundo, tem bom ânimo, que você vai conseguir chegar lá. Glória a Deus. Se coloque de pé.